Tentação é voz, mas pode também ser um cheiro, um sabor, um toque, um corpo, um beijo. Tentação é sempre prova do caráter, da fé, dos valores, da força interior. Tentação a gente evita, tentação a gente desvia, tentação a gente passa. Tentação é a nossa natureza sabotando a nossa caminhada de fé. Tentação é a onda produzida pelo meu coração, onda que o mal e o maligno surfam. Marola em alguns casos, tsunami em outros. Tentação é quando a gente briga com a gente mesmo. Metade de mim é desejo e a outra metade também. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vamos orar mais uma vez? Pai, nos abençoa com a Tua palavra. Apesar de nós, apesar de sucumbirmos às tentações da vida. Fala conosco, nos ajuda, nos enche de força do Teu Espírito, para que possamos lidar com o mal que está dentro de nós e ao nosso redor. Nos ajuda, nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós estamos encerrando uma série aqui na Igreja Batista Urbana. Essa série, vocês sabem, tem o título Pai Nosso. E durante todo esse mês de agosto nós estávamos navegando através desta oração que é conhecida como a oração das orações. E eu não vou fazer uma grande recapitulação daquilo que nós conversamos durante esse mês, mas eu queria chamar a sua atenção para alguns pontos principais daquilo que nós falamos. No primeiro domingo desse mês, nós falamos sobre o nome do Pai. E a oração mais importante que alguém pode fazer na sua caminhada cristã é: santificado seja o teu nome, Senhor. Faz com que o teu nome seja reverenciado acima de todas as coisas. Faz com que o teu nome seja santificado em nossos corações e adorado acima de tudo. No segundo domingo nós falamos sobre as outras duas petições que vêm nesta oração, que diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Nós falamos sobre o reino, especialmente. O Felipe nos trouxe uma palavra nos lembrando do que significa o reino de Deus e o domínio de Deus sobre todas as coisas. Portanto, aqueles que oram e dizem: santificado seja o teu nome, eles fatalmente também oram: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Porque reverenciar e adorar o nome de Deus significa, dentre outras coisas, se submeter ao seu reino e à sua vontade. 2 domingos atrás nós conversamos sobre o pão e a maneira como Deus, de maneira muito preciosa, nos sustenta e nos ensina através dessa oração. Como o pão é uma oração que nos move a um movimento de generosidade, a um movimento de dependência, a um movimento de exaltação do próprio nome do Senhor. Semana passada o Bruno trouxe uma reflexão sobre o perdão. Quando nós oramos, quando nós pensamos sobre o versículo 12 dessa oração que diz: perdoa as nossas ofensas como perdoamos aqueles que têm nos ofendido. É minha responsabilidade hoje falar com vocês sobre esta última frase ou essas últimas frases dessa oração. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. E para a gente entender isso daqui, gente, entender essa frase tão poderosa, não nos deixes cair em tentação, a gente precisa entender algumas coisas elementares da constituição humana.
Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente descobre que o homem, ele foi, dentre todos os seres da criação, o homem foi criado de maneira peculiar e especial. O homem foi criado de uma maneira particular. Deus, ele forma, está ali em Gênesis no capítulo 2, a parte material da nossa constituição, ele forma do pó da terra. Ele forma do barro. E então ele sopra nas narinas do homem, do primeiro homem Adão, o sopro de vida ou o fôlego de vida. E interessante que depois que Deus, então, ele forma do barro, essa parte material da nossa constituição, o nosso corpo, e sopra nas narinas do primeiro Adão o sopro de vida, o texto descreve o homem de uma maneira muito interessante. Ele chama essa junção dessa parte imaterial e essa parte material de ser vivente ou alma vivente. E essa expressão, ela é riquíssima na teologia do Antigo Testamento, porque ela não somente comunica essa ideia de que nós somos seres vivos, mas nós também fomos criados por Deus como seres dotados de paixão. Porque Deus nos criou de uma parte material do pó da terra e também nos deu o sopro da vida. Nós somos essa união de matéria e sopro de vida, de pó da terra e sopro de vida. Nós somos seres desejantes, passionais, cheios de desejo. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Isso é o que a palavra de Deus nos mostra. E por que, de novo, nós temos essa constituição dupla, por assim dizer, e somos seres desejantes, nós temos desejos que são ligados a essa constituição do pó da terra. Porque a gente tem corpo, a gente tem desejos e fomes do corpo. A gente tem fome, a gente tem necessidade de sexo, a gente tem necessidade de descanso, a gente tem necessidade de água e temos sede, porque fomos criados do pó da terra. Mas, ao mesmo tempo, porque nós também recebemos o sopro de vida, nós também temos desejos e paixões da alma. Sucesso, amor, realização, significado e propósito. Todas essas coisas também são desejadas por nós. Enquanto a fome, a sede, a necessidade de sexo, a necessidade de descanso e de sono e etc., são elementos ou coisas acontecendo no nosso corpo, elementos da bioquímica do nosso corpo se movimentando. Quando a gente fala dessas fomes da nossa alma, do nosso espírito, nós temos coisas se movimentando dentro de nós e se mexem, e elas nos movimentam, elas nos dirigem, elas nos interpelam, porque nós fomos criados dessa maneira, como seres desejantes, como seres que têm sedes, têm fomes, têm paixões, quer seja dessa parte material feita do pó da terra, quer seja dessa parte imaterial feita do sopro de Deus. Por isso somos seres desejantes. Agora, quando essas paixões elas se tornaram desenfreadas, quando essas paixões, lá no jardim, lá em Gênesis no capítulo 3, quando o homem decidiu se distanciar e declarar a alforria do seu Criador e viver a sua vida de maneira autônoma em relação ao seu Criador, essas paixões que em nós habitam, elas começaram a ficar desconfiguradas e desenfreadas. Por isso, o apóstolo João, lá em 1 João, no capítulo 2, a partir ali do versículo 19, ele vai falar e vai literalmente conversar sobre essas paixões dessas duas áreas da nossa constituição humana. Ele vai chamar essas paixões desenfreadas da nossa constituição material do nosso corpo, ele vai chamar isso de concupiscência da carne. Somos seres desejantes. Temos desejos da carne. E quando esses desejos da carne se tornaram desenfreados e desconfigurados por causa do pecado,
eles se tornam concupiscência. A concupiscência da carne. Mas como eu acabei de falar para você, nós também temos desejos da alma, desejos do espírito. E quando esses desejos eles estão desconfigurados e são desenfreados, o apóstolo João chama esses desejos de duas maneiras, de soberba da vida e concupiscência dos olhos. Desejos desenfreados da carne, concupiscência da carne. Desejos desenfreados da alma e do espírito, soberba da vida e concupiscência dos olhos. Essa é a antropologia bíblica, por assim dizer. É assim que a palavra de Deus apresenta o que nós somos e quem nós somos. Ter desejo em si não é problema. Como disse para você, fomos criados como seres desejantes. O problema surge quando o pecado aparece. E esses desejos, eles se tornam desconfigurados dentro de nós, na nossa expressão. E é justamente aí que surge a tentação. A tradição rabínica, explorando tudo isso que eu acabei de falar para você, tem dito uma coisa que eu acho sensacional e que foi traduzida pelo apóstolo Lenine, o cantor. Ele disse, a tradição rabínica diz que tentação, então, considerando esse cenário de desejos desenfreados da carne, desejos desenfreados do espírito, concupiscência da carne, soberba dos olhos, concupiscência dos olhos e soberba da vida, considerando essa nossa constituição dupla, que é uma junção de parte material e parte imaterial, os rabinos do passado falaram que tentação nada mais é do que um desalinhamento entre essas duas partes da nossa experiência, da nossa existência. A concupiscência da carne nada mais é do que excesso de corpo na alma. E a soberba da vida e a concupiscência dos olhos nada mais é do que excesso de alma no corpo. Isso que os rabinos dizem. Então, quando está sobrando o corpo e faltando alma, concupiscência da carne. E quando está sobrando alma e faltando corpo, soberba da vida. Dizem os rabinos. Por isso que o Lenine cantou que o mundo espera um pouco de nós e quando o corpo pede um pouco de alma e a alma pede um pouco de corpo, o Lenine estava falando um negócio que a gente pode traduzir biblicamente. Às vezes falta corpo na alma e às vezes falta alma no corpo. Quando o corpo excede na alma, aí a gente vira meio bestial, né? A gente vira animal. A gente cede às nossas paixões mais animalescas. A gente vive por instintos e não por alma, convicção, razão. E quando falta corpo, nos lembrando que nós somos pó da terra, a gente se deixa levar pela soberba da vida. E aí a gente quer o lugar de Deus. A gente quer ganhar o mundo, ter impérios, construir reinos, estabelecer o nosso próprio nome, fazer a nossa própria vontade. E aí a gente vive de maneira autônoma em relação ao nosso Criador. Quando sobra corpo, concupiscência da carne. Quando sobra alma, a soberba da vida. Por isso que, quando a gente ora e diz, Senhor, não nos deixes cair em tentação, é uma oração, em primeiro lugar, de reconhecimento da nossa condição desejante e desconfigurada. É o nosso grito de dizer, é isso que somos. Porque, meus irmãos, a gente tem a mania de olhar no espelho e se ver como super-herói. Eu amei o fato de que o Jefferson ele roubou uma ilustração minha. A gente acha que a gente é o Pantera Negra. Mas na última análise, a gente está morrendo de câncer de cólon.
A gente acha que a gente é super-herói, vingador. Só que, na verdade, a gente tem paixões dentro de nós que muitas vezes estão desconfiguradas, que estão fora do seu lugar, que tem um objeto mal dirigido. E por causa disso, a gente está sendo consumido por isso. E falar, Senhor, não nos deixes cair em tentação, é dizer, olha o que eu sou, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, olha o que eu sou. Eu sou um ser desejante, e os meus desejos dentro de mim, eles estão todos desconfigurados. Por isso, eu passo tentação toda hora, todo dia, todo momento. Eu passo tentação a todo momento. Porque é isso que eu sou. Eu não sou esse super-herói. Quem banca super-herói na vida cristã sempre é o fariseu hipócrita. Sempre é aquele que se posiciona para orar na praça pública, para que os outros vejam. Sempre é aquele que veste a máscara da religiosidade. Mas aquele que ora a oração do Pai Nosso, ele diz, Senhor, eu sou isso. Essa é a minha realidade. Essa é a minha constituição. Esses desejos bons que o Senhor mesmo colocou dentro de mim para que eu pudesse desfrutar da vida. Por causa do pecado eu estou desconfigurando eles. Por causa do pecado eu estou direcionando eles nos objetos errados. Por causa do pecado eu sou alguém que baguncei tudo isso dentro de mim. E aí tem hora sobra corpo, tem hora sobra alma, as coisas não estão mais em harmonia dentro de mim. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz, aquilo que eu desejo fazer, aquilo que eu amo, eu não faço, e aquilo que eu odeio é justamente aquilo que eu faço. Dizer, livra-nos das tentações, Senhor, é olhar no espelho e ver de fato quem a gente é. É olhar no espelho e reconhecer a nossa condição. É olhar no espelho e falar, é isso que eu sou e eu não vou me enganar na venda de uma imagem de super-herói. Eu tinha um professor no seminário que sempre dizia isso pra gente. Ele falava, é melhor ser um covarde para o pecado do que um super-herói de mentira. É melhor ser um covarde para o pecado e dizer, Senhor, é isso que eu sou, me ajuda, do que ser um super-herói de mentira. Na vida cristã, somos seres desejantes, com desejos desconfigurados, ora sobrando corpo, ora sobrando alma, ora concupiscência da carne, ora com soberba da vida, ora as coisas todas desarrumadas, ora as coisas arrumadas. E a gente está caminhando e falando, Senhor, é isso que eu sou, me ajuda, livra-me da tentação. Não me deixa cair em tentação. Em primeiro lugar, não nos deixes cair em tentação. É reconhecer quem nós somos. É ter uma visão correta e bíblica daquilo que somos e dos desejos que estão dentro do nosso coração. Mas não somente isso. O texto ele fala para a gente que a gente não consegue lidar com a tentação. E aqui eu preciso explicar para você um probleminha de tradução que nós temos nesse texto aqui. Existe especialmente essa frase do versículo 13, que está traduzida aí na sua Bíblia provavelmente como e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa expressão, ela pode ser traduzida de duas maneiras. No sentido de não nos deixes cair em tentação, ou seja, o indivíduo que ora, ele está pedindo para sequer não passar pela tentação, ele não quer nem passar pela tentação, não me deixa cair na tentação, não me deixa sequer experimentar a tentação. Ou então, uma segunda maneira de traduzir essa mesma expressão é falar, Senhor, não me permita sucumbir às tentações, não me permita sucumbir
as tentações. E esta segunda forma de ler esse texto me parece ser ela mais natural dentro de todo o contexto bíblico. Porque em todo o contexto bíblico, nós sabemos, e os apóstolos, o próprio Senhor Jesus Cristo nos disse que nós íamos ser tentados. O próprio Senhor Jesus Cristo foi tentado no deserto. Tentação faz parte da vida, porque, como eu disse para você, estamos nessa realidade desconfigurada dos nossos desejos. Portanto, caminhar nessa terra significa caminhar numa terra de tentação. Então, nesse sentido, se o salmista está orando, aquele indivíduo que está orando isso, ele está orando, não me deixa sucumbir às tentações, é que ele está reconhecendo que pela própria força ninguém vence tentação. Não nos deixes cair em tentação, não é somente um brado onde eu reconheço o que sou, mas também é um brado que me diz: Senhor, eu não consigo sozinho. Eu não vou conseguir vencer tentações pelas minhas próprias forças. Eu não vou conseguir vencer tentações sozinho, sem que o teu Espírito opere em mim, sem que tua graça venha sobre mim, sem que o Senhor me dê forças para lidar com as tentações e os meus desejos desenfreados. Em outras palavras, a gente poderia traduzir esse texto da seguinte maneira: Senhor, não nos abandona no momento da tentação. Não nos abandona no momento da tentação. E, meus irmãos, eu não sei você, mas quando eu estou sendo tentado, uma das primeiras mentiras que a tentação me conta é que eu estou sozinho. Uma das primeiras mentiras que a tentação vai tentar nos convencer é de que se nós cedermos aquilo que nós fazemos ou aquilo que nós queremos fazer, ninguém vai saber e ninguém sabe. Eu vim dizer para vocês que não existe pecado privado. Todo pecado, ele é sempre feito na presença de 4 pessoas. Você, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E a tentação, ela tem esse poder de nos colocar num lugar, nos encher a cabeça de que a gente está sozinho, de que a gente está abandonado, de que eventualmente ceder à tentação significa cometer um deslize que ninguém vai saber. Porque a tentação tem esse poder de nos isolar e de nos tentar convencer de que nós estamos sozinhos, quer lutando contra ela, quer cedendo a ela. A tentação tem essa mentira, ela sopra esse discurso em nossos ouvidos, dizendo: você está sozinho, você está sozinho, você está sozinho, você está sozinho. Quer você esteja lutando contra ela, quer você esteja cedendo a ela, a tentação está dizendo: você está sozinho. Aí vem Deus e diz: ora sim, Senhor, não me abandona no meio da tentação, que eu tenha clara percepção da tua presença, do teu poder, da ação do teu Espírito na hora que eu estiver no limiar da tentação. Que eu tenha clara percepção de ti, perto de mim, me ajudando a lidar com essas paixões desconfiguradas dentro de mim. Porque a tentação, ela é uma mentira dos nossos desejos e do nosso coração enganoso, dizendo para a gente: você está só. É o nosso coração enganoso, querendo negar a fala do Senhor Jesus Cristo que diz: eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, ele pode dizer para a gente claramente que nós nunca vamos ser tentados além do que nós podemos suportar. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo garantiu que todos os dias estaria conosco até a consumação do século, ainda que a tentação esteja gritando para a gente, dizendo, você está só, quer lutando contra ela e tentando resistir, quer cedendo a ela e pecando, você está só. Vem Jesus e diz, eu estou contigo, pega na minha mão e atravessa essa onda que vem. Senhor, não nos deixe sucumbir à tentação. Não nos deixes ser convencidos de que a gente enfrenta a tentação sozinhos. Em terceiro lugar, essa oração, ela nos lembra de que o mal é uma realidade presente. Porque, meus irmãos, a gente vive num mundo cor-de-rosa. A gente vive num mundo da Hello Kitty. A gente vive num mundo de Walt Disney World. A gente vive no mundo dos Vingadores e da Marvel e da DC Comics. A gente vive nesse mundo e se deixou convencer de que não há mal no mundo. A gente se deixou convencer de que a gente é bonzinho. A gente se deixou convencer, especialmente como evangélicos que somos, que tudo que é mal que acontece na nossa vida é culpa de Satanás e dos seus demônios. Eu não sei se você já viu isso, mas como somos filhos de Adão, Adão botou a culpa na mulher. Eu e você botamos a culpa em Satanás. A gente sempre está querendo transferir. O mesmo movimento de transferência de culpa que havia em Adão, a gente também faz isso. Então aconteceu algum problema, é Satanás que mandou um demônio, é o encosto disso, o encosto daquilo outro. Vai na sessão do descarrego. Eu já falei isso daqui uma vez, vou repetir, eu tenho às vezes dó do Satanás. Porque ele toma tanto na conta dele que não tem nada a ver com a conta dele. Se Satanás não existisse, a nossa própria natureza já seria responsável e seria suficiente para que a gente pecasse, para que a gente fizesse aquilo que convém a alguém que um dia disse, eu não quero, Senhor, a tua presença e não quero a tua intimidade. A gente não precisa de Satanás para pecar. As desconfigurações do nosso ser e do nosso desejo, elas já são suficientes para nos fazer excelentes pecadores. Então, quando a gente diz, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, em primeiro lugar, a gente está dizendo, livra-me de mim mesmo. Eu sou o meu maior inimigo. Eu sou aquele que me sabota. Senhor, me dá olhos de desconfiança em relação a mim mesmo. Senhor, me dá olhos de desconfiança em relação a quem sou. Me dá olhos de desconfiança em relação aos meus desejos e anseios. Rapaz, agora que a minha mulher está grávida, começou a aparecer umas vontades na minha vida assim que eu olho para ela e falo assim, cara... Minha mulher está grávida, aí eu descobri que o presidente ele ia incluir no grupo de pessoas que estão liberadas para ter porte de arma, religiosos também vão poder ter. Aí já veio na minha cabeça. Falei, rapaz, sou pai de menina. Vou tirar o porte de arma. Aí eu falo, Isaac, o que você está desejando, cara? E eu não sei se você já percebeu, mas a gente troca uma ideia com a gente mesmo, né? A gente briga com a gente. Cara, olha o que você está pensando, cara. Olha o que está na tua cabeça. Você vai botar uma arma dentro da tua casa. Você está louco. E nada contra você que quer ter uma arma. Se achar que deve ter, não tem problema nenhum. Não é pecado possuir uma arma de fogo. Mas só que aí é a palavra de Deus me ensinando a duvidar dos meus desejos. A palavra me ensinando a duvidar das minhas inclinações. Falar, Senhor, livra-nos do mal, é falar, Senhor, me ajuda a ser desconfiado de mim mesmo. Eu cresci no estado de Roraima.
Você sabe disso. E uma dos elementos da cultura ali do norte do país é que todo mundo diz isso lá no norte do país. Talvez tenha alguém aqui acompanhando do norte lá do país pela internet. Não vai me deixar mentir. Eles dizem o seguinte: todo índio é desconfiado. Todo índio é desconfiado. Então você entra nas tribos lá, eu tive a oportunidade de visitar várias tribos indígenas, junto com missionários da Meva e missionários da nossa igreja, quando a gente vivia lá em Roraima, e era impressionante como o índio é desconfiado. Tudo ele desconfia. Eu acho que a gente precisa aprender a ser um pouquinho índio com a gente mesmo, e desconfiar da gente mesmo, e desconfiar dos nossos desejos, desconfiar dos nossos anseios. Porque livra-nos do mal, em primeiro lugar, significa: Senhor, me livra de mim mesmo. Mas, como nós vivemos neste mundo caído, nós estamos sujeitos ao mal externo. E esse mal externo, ele pode sim se expressar em forças malignas, por isso que muitas vezes essa mesma expressão é traduzida aí nos livra-nos do maligno. Ou então, pessoas malignas de carne e osso. Porque, meus irmãos, o mundo, ele está habitado por indivíduos que não são demônios. Mas, porque um dia se distanciaram do Senhor, eles são capazes de se comportar como demônios. Tem muita gente endemoniada que não está rolando e babando e gritando blasfêmias contra o Senhor Jesus Cristo na igreja. Tem muito endemoniado que está na sua perfeita condição mental e no mais absoluto controle das suas faculdades. E este indivíduo é um demônio. Ele é um demônio com a sua mulher. Ele é um demônio com seus filhos. Ele é um demônio com seus pares no trabalho. Ele é um demônio. Tem muito endemoniado por aí, gente. Muito endemoniado por aí. Aí, o que ora isso, ele está dizendo: Senhor, não somente livra-me do mal que está dentro de mim, mas me livra do mal que está dentro dos outros. Me poupa de encontrar uns demônios por aí. Me poupa de ser esses demônios na vida dos outros. Me poupa. Hoje eu estou todo cultura pop. Um dos personagens que mais me atrai na sua reflexão filosófica do cinema é o Coringa. O Coringa, ele é um demônio. Por que ele é um demônio? Porque ele é aquele que gosta do mal pelo mal. O Coringa, ele é descrito pelos autores da história do Batman como um indivíduo que simplesmente quer ver o mundo pegar fogo. Ele tem o mal como fim. Mal não é meio. Tem gente que tem mal como meio. Como assim, pastor? Por exemplo, eu quero satisfazer algum desejo meu. Então eu vou usar de um meio espúrio, vou fazer mal para satisfazer esse meu desejo. Quero ficar rico, vou roubar um banco. Quero satisfazer as paixões de sexo. Vou me dar a prática sexual ilícita fora do casamento. Eu quero ser uma pessoa famosa e bem-sucedida, então por causa disso eu vou passar por cima de todos aqueles que estiverem na minha frente e quando eu olhar para trás vai ter um rastro de sangue. Mal como meio. Agora, tem aqueles que gostam do mal pelo mal. Esses a palavra de Deus chama de escarnecedores. São aqueles que gostam do mal pelo mal. São aqueles que gostam do mal porque o mal lhes dá prazer. Não é porque o mal lhe dá um fim outro. O mal é o fim. Esses são os escarnecedores. Eu quero chamar eles aqui nesse sermão de os endemoniados que estão andando por aí. Livra-me do mal é falar: Senhor, livra-me de quem sou, dos meus desejos, da minha maldade, mas livra-me dos endemoniados também por aí. E em último lugar, livra-nos do mal também significa livra-nos do maligno.
Sim, meus irmãos, o diabo ele anda ao nosso derredor como um leão, esperando alguém para devorar. Satanás é o inimigo das nossas almas. Agora, a melhor definição que eu já ouvi sobre a ação de Satanás na nossa vida é que Satanás ele é o melhor surfista que existe. Ele é o Kelly Slater do mundo espiritual. Porque Satanás ele é um surfista que surfa as marolas da natureza do nosso coração. As ondas que a gente produz dos nossos desejos desenfreados são justamente essas ondas que Satanás vai surfar. A gente acha que Satanás ele é aquele responsável muitas vezes por fazer a gente pecar, ao contrário. Satanás está só surfando as ondas dos nossos próprios pecados. Porque vem aquela paixão desconfigurada dentro de mim. Aí Satanás surfa nessa onda, deita e rola. A gente cede à tentação. E Satanás está dando risada da gente. Satanás é o surfista que surfa as ondas da nossa natureza pecaminosa. Agora, Satanás muitas vezes ele pode sim atuar de maneira direta e nos fazer mal. A palavra de Deus está recheada de exemplos, eu não tenho tempo para trabalhar todos esses detalhes. Mas orar, livra-nos do mal, é falar, Senhor, me dá desconfiança acerca de mim mesmo, me protege dos endemoniados desse mundo, e me protege das forças do mal, malignas, daquelas que vêm do inferno, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. Satanás é um leão que está ao redor querendo devorar. Satanás está querendo nos colocar em condições onde nós vamos eventualmente ter que negligenciar, julgar valores e ceder tentação. E você deve estar pensando, mas pastor, que conversa de gente retrógrada. Crê em Satanás? Eu creio. Acreditar em Satanás é um negócio que parece retrógrado. Demônio, pastor, de onde já se viu? Eles estão atuando. E o crente sério, ele reconhece a existência do mal. E ele fala, Senhor, me protege. Não nos deixes cair em tentação. Significa, Senhor, isso sou eu, um ser desejante. Não nos deixes cair em tentação. Senhor, não permita que eu acredite que eu estou andando sozinho. Não me abandona no meio da tentação. Livra-nos do mal. Senhor, me ajuda a reconhecer que o meu maior problema sou eu mesmo. Logo em seguida tem os outros que estão ao meu redor. E em última análise tem o inimigo da nossa alma. Agora, ele justifica por que ele está orando dessa maneira. Porque quem ora desse jeito, de maneira geral, pode achar que isso é sobre a gente. Eu não quero cair em tentação porque eu quero estar bem. Eu quero ser lembrado de que Deus está do meu lado enquanto eu enfrento a tentação, porque eu quero estar bem. Eu não quero ser afetado pelo mal, quer de dentro de mim, quer de fora, porque eu quero estar bem. Mas não é sobre eu ou sobre você. Livra-nos do mal. Por quê, Senhor? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque me ajudando na tentação, me ajudando diante do mal, andando comigo, eu vou poder experimentar coisas tremendas. Primeiro, o teu reino. Segundo, o teu poder. E terceiro, a tua glória. O que eu estou querendo dizer para vocês, meus irmãos, é que a gente vive uma experiência evangélica do espetáculo. Que a gente normalmente espera ou pensa que experimentar o reino, experimentar o poder e experimentar a glória de Deus diz respeito a coisas extraordinárias. A show gospel no Allianz Parque. Diz respeito a coisas mirabolantes e pirotecnia. A glória do Senhor, o
poder do Senhor, o reino do Senhor, ele se torna mais palpável na nossa vida quando a gente experimenta o auxílio dele no meio das tentações. Quando a gente percebe que fomos protegidos por ele no mal. Quando a gente percebe que ele é aquele que nos perdoa. Quando a gente percebe que ele é aquele que nos dá o pão de cada dia. Quando a gente percebe que ele é que vai fazer a vontade dele realizada. É ele que vai fazer o reino dele estabelecido. É ele quem vai fazer o nome dele santificado. Porque a gente normalmente vai para a igreja e fala: eu quero ver o reino, eu quero ver a glória, eu quero experimentar o poder. Então vamos botar pirotecnia na igreja, vamos botar um pastor que grita, vamos fazer aquilo e aquilo outro, e aí a gente vai ver o reino, a gente vai ver a glória, a gente vai experimentar o poder. Aí vem a oração do Pai Nosso e diz: você quer experimentar o reino, você quer ver o poder, você quer ver a glória de Deus? Diga: Pai Nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. O pão nosso nos dá a cada dia. Perdoa as nossas ofensas, porque nós somos caídos. Não nos deixes cair em tentação. Aí essa oração, que ela é instruída por Jesus a ser feita no lugar secreto, é onde Deus derrama a visão do seu reino. É onde a gente experimenta a expressão do seu poder. E é onde a gente percebe o peso da sua glória. Porque a gente ora essas coisas no quarto escuro, no secreto. O Senhor Jesus Cristo diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque quem gosta de pirotecnia é fariseu. Quem gosta de ir para a praça e orar para que todos vejam é o fariseu. Quem acha que vai experimentar o reino, o poder e a glória de Deus, abrindo os braços nas praças, orando a homens e não a Deus, esses são os fariseus. Vocês que são meus discípulos, entrem no quarto, e lá no quarto vocês vão experimentar, vão ver o meu reino, vocês vão experimentar o meu poder, e vocês vão receber a glória e o peso da minha glória sobre vocês. Porque Deus, ele atua na nossa vida de maneira discreta. Deus, ele atua na nossa vida nos detalhes. Deus, ele não precisa da pirotecnia do mundo gospel para que eu e você possamos experimentar as bênçãos do mundo vindouro, para que eu e você possamos experimentar transformação de vida, para que eu e você possamos experimentar vitória sobre o pecado, para que eu e você possamos experimentar a proteção do mal, para que eu e você possamos experimentar o sustento diário, para que eu e você possamos experimentar genuíno perdão dos nossos pecados. Eu quero terminar essa série de um jeito diferente. Eu quero terminar essa série dizendo: talvez você tenha ouvido tudo isso que a gente falou, não somente hoje, mas nessas últimas semanas, e você deve estar pensando assim: isso parece tão distante de mim. Essas verdades estão tão fora do meu alcance que às vezes ouvir uma coisa assim me abate, me oprime muitas vezes. Eu vim dizer para você, essa oração, ela é o mecanismo de Deus para que na discrição do quarto em secreto, na simplicidade do dobrar de joelhos perto da cama, na singeleza da caminhada do dia a dia, a gente possa experimentar essas coisas grandes e belas. Porque teu é o reino, teu é o poder, e tu é a glória para todo sempre. Não sobre nós, Senhor, sobre o teu nome. Não quero ser fariseu
que se arroga de uma posição. Eu quero ser aquele discípulo de Jesus que se humilha e se coloca no seu lugar, porque sabe quem tu és e sabe que as minhas orações elas vão ser ouvidas. Por isso, se você está achando que depois de ouvir tudo isso, você está pensando, Senhor, está longe, está distante, eu estou quebrado, a minha natureza pecaminosa, os meus desejos desenfreados, a tentação desse mundo, o mal ao meu redor, o coronavírus oprimindo todo mundo. Entra no teu quarto. E o teu Pai que está no céu, Ele vai te ouvir quando você orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Abaixe sua cabeça. Obrigado, Pai, porque essa oração ela é poderosa. Obrigado porque essa oração ela nos livra de farisaísmo e de espetáculo religioso. Obrigado porque essa oração nos coloca no lugar certo. Nos lembra que temos um Pai amoroso, que quer que o seu nome seja honrado e reverenciado pelos seus filhos. Temos um Pai que reina soberanamente sobre todas as coisas. E Ele faz esse reino manifesto, estabelecido pelo seu Filho. Temos um Pai que quer fazer a sua vontade plena na nossa vida. Temos um Pai disposto a nos sustentar dia após dia, nos dando o pão de cada dia. Temos um Pai amoroso que perdoa quem nós somos. E temos um Pai que caminha conosco no meio da tentação, nos protege do mal. E tudo isso Ele faz não porque a gente recebe glória, mas porque Ele tem um nome honrável, Ele tem um nome digno de louvor e de adoração, porque dEle é o reino, dEle é o poder e dEle é a glória para todo sempre. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja dada a glória para todo sempre. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.